todos que estão nos acompanhando já com uma boa expectativa. Antes de tudo, vou ler uma mensagem, né, do livro Fonte Viva, para começarmos nossos trabalhos. Diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, disse Jesus. Está contido em João, capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna, através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador, na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Na inteligência primorosa que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador, todavia não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, os trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Então, com esta mensagem, diferenças, a gente começa o nosso programa. E veio bem a calhar, né? No dia de hoje, sexta-feira, né, onde a tradição católica nos remete à crucificação do Cristo. E eu tinha preparado um texto, mas eu resolvi abrir o Evangelho mentalizando justamente esse dia, fazendo uma reflexão. E assisti a um vídeo curtinho do Haroldo, onde ele fala dos últimos minutos da crucificação de Jesus, onde ele relata, né, a visita de alguns anjos que vieram em socorro do Cristo. Não diria socorro, diria em acolhimento, diria em sintonia com aquele espírito que ali exemplificava o amor, a bondade, o perdão, a compreensão. E ele fala que alguns anjos eram dedicados à cura. E nesse instante eles aliviavam as dores do corpo, sanando algumas feridas do Jesus. Outros anotavam o nome daqueles que ali estavam, naquela euforia, né, digamos, do mal, se comprazendo do sofrimento daquele que veio ensinar amor, compreensão e justiça. Outros, né, vinham para consolar
consolar Maria, aquele coração materno, tão dolorido, né? E notar não só Maria, mas aqueles que estavam ali acompanhando, como João, que era o discípulo mais jovem, no qual Jesus apresenta Maria como sua mãe e a ela o apresenta como filho. Como as Marias, como os Joãos, que ali se encontravam em padecimento e sofrimento. Mas veio um anjo solitário, que veio e ouviu palavras, ouviu um pedido, o qual ninguém mais ouvia, que foi o pedido de Jesus. E nesse pedido Jesus representa e nos ensina mais uma vez o chamado para a compreensão e para o perdão. Ele pede ao anjo que vai até Judas, que acabaram de se suicidar pelo desespero do momento, quando percebeu que os seus propósitos tomaram um rumo diferente daquele do esperado. E nessa postura de Jesus, mais uma vez, ele nos convida a parar e sair de nós mesmos, de não dar vazão ao nosso ego, de compreender a atitude daquelas pessoas que nos rodeiam. Como Joana de Ângeles diz, todo aquele que fere se encontra enfermo. Então, ninguém é mal-humorado porque sente prazer em ser mal-humorado. Ninguém provoca dores porque sente prazer em provocar dores. É um pedido de socorro, é um pedido de amparo. E quando eu abri o Evangelho, caiu no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Jesus não precisava de ter mais nenhum gesto visando a sua salvação. Ele já era um espírito de grandeza, já era um espírito de alta envergadura. Mas como mestre, como ele bem se qualificou, aceitou o título de mestre, estava ali ensinando e exemplificando. Segundo alguns relatos, né, a ordem da tortura de Jesus foi que fosse feita em sacos de areia, para que nenhum osso se quebrasse, porque ele teria que ser crucificado. Mas nessas pancadas, segundo o relato, todas as vísceras dele foram deslocadas. Se ele não tivesse sofrido nenhum tipo de tortura, a morte na cruz não seria tão rápida. Mas como ele o corpo já vinha muito debilitado, a crucificação teve o seu final, de certa forma, até rápida para o exemplo que ocorreria caso ele não tivesse sido torturado. Então, nesse capítulo, fora da caridade não há salvação, que eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, que diz o seguinte: o que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Vou ler aqui só um trechinho que diz assim. Então, ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará sobre o trono de sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, irá separar os homens uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde vós, que foste abençoado por meu Pai, possui o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Precisei de abrigo e me abrigaste. Estive nu
e me vestiste. Estive doente e me visitastes, preso e vieste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou sede e te demos de beber? Quando te vimos sem abrigo e te abrigamos? Ou sem veste e te vestimos? E quando vimos doente ou na prisão e viemos visitar-te? E o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo que quantas vezes o fizeste a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim que fizeste. Mais uma vez, Jesus nos convida a sair de nós mesmos, a não julgar, a não condenar. Né? Muitas vezes a gente diz: eu queria conversar com Deus, eu queria conversar com Jesus, eu queria ser atendida por Jesus nas minhas rogativas, nas minhas dificuldades. Mas esquecemos de olhar do lado. Esquecemos que para receber o amparo teremos que amparar. Para ser ajudados, teremos que ajudar. Isso sem condenação, sem julgamento, pois nós não conhecemos muito, aliás, não conhecemos nada, além daquilo que a nossa vista, bem estreita, nos apresenta. Então, diante da crucificação, do martírio, Jesus dá o exemplo de sair de si, de sair da sua dor e pensar no outro. Muitas vezes, nas nossas preces, nós pedimos pelos nossos filhos, nossos familiares. Quando, se nós nos detivéssemos, deixasse nossos familiares um pouquinho de lado, aqueles entes queridos ali do lado, e fosse rogar a Deus por aqueles que estão passando fome, necessidade, precisando ser acolhido como aqui, como Jesus disse. Aquele que tem fome, dá de comer, aquele que está nu, dá de vestir. E não só é aquela coisa material, não é só você dar uma esmola, isso aí é fácil. Muitas vezes a gente dá o do que sobra, ou daquilo que a gente não quer. Mas é aquilo, quando você dá um lanche, ou você dá uma roupa, também parar, olhar nos olhos, conversar um pouco. Que as necessidades mais atrozes são justamente de ter alguém, de ter um olhar, de ser visto, de não se sentir invisível. Como tem uma palestra de Divaldo, onde ele relata que Joana solicita que a gente volte, né, a olhar, para olhar os invisíveis. Né? É uma experiência que ele passa na África, que se vocês colocarem no YouTube, vocês irão ter acesso. Né? Muitas vezes a cura do outro está na atenção que você dispensa, de você sentar um pouco, olhar, conversar, perguntar sobre sua vida, perguntar como está se sentindo. E o perguntar e esperar a resposta, verdadeiramente. Não perguntar e sair. Não perguntar, como muitas vezes nas nossas conversas de zap, né? Oi, tudo bem? Como você está? E vai e some. Nem fica para ler a resposta. Então, nessa semana de reflexão, nessa semana de refazimento, do convite ao renascimento, que nós possamos, né, verdadeiramente trazer a mensagem de Jesus para hoje, para nós. Não ler como se fosse uma história que foi para outro, que não é para mim, que não é para você. Porque é atemporal. Esse ensinamento que Jesus passou há mais de 2000 anos é o de hoje. O de hoje. Muita gente não comeu carne, muita gente, não vou comer carne porque é Semana Santa,
mas lá atrás, lá no coração, tem uma mágoa, tem um ressentimento. Se colocou disponível, se colocou, vamos dizer assim, se colocou em afrouxamento para dissipar essa energia. Porque quando a gente, fulano me magoou, não é difícil perdoar, é complicado. É difícil porque a gente se prende aos nossos quereres, ao nosso orgulho, né? Humberto Holden tem no livro Por que Sofremos, ele diz isso. Se você, isso com minhas palavras, claro, quer ter a noção do seu orgulho, do seu egoísmo, perceba o tamanho que você costuma, à medida que você costuma dar às adversidades da vida. Né? Tem gente que sofre demais, que é penúria demais. Né? E isso faz parte da nossa natureza. Isso faz parte do nosso crescimento. Né? Mais uma vez, Joana, nos seus livros, ela diz isso. Né? Que nós ainda buscamos o sofrimento por infantilidade espiritual, onde a gente poderia se reparar diante da lei, ou se... eu não costumo usar karma nem pagamento. Deus não é um comerciário, né? Mas quando a gente se propõe a entrar em sintonia com a lei divina, a gente tem que começar esse burilamento, tirar de casca, né? Para ir nos colocando disponíveis, favoráveis a essa energia do bom proceder, né? De a gente ir se burilando, de não levar as coisas muito a ferro e fogo. Quando nos depararmos com tais situações, se pergunte: por que eu estou dando tanta importância? Por que eu estou sofrendo tanto? Quando a gente acredita e abraça uma doutrina que nos remete à bondade e à justiça divina, a um Deus que não erra de endereço, não erra de pessoa, não erra de situação. Tudo vem nos convidando a ter um novo olhar, a ter uma nova postura diante de tudo que nos apresenta. Outro dia nós falamos aqui com vocês sobre a gratidão, os 3 níveis. Agradecer primeiramente pelo bem que nos chega, segundo, pelo mal que não nos chega, e terceiro, pelo mal que nos chega. Até porque o conceito de mal é nosso, é humano. Dentro da lei divina não existe esse contexto. Como Emmanuel relata, na nossa reencarnação nós já ganhamos, já vem aí de merecimento, 60% de ajuda. Ajuda dos nossos amigos espirituais, ajuda dos nossos familiares, ajuda do nosso anjo guardião, de toda a equipe que o assessora. Cabendo a nós o nosso esforço, 40%, que já é bem complicado, não é? Mas não é impossível. É um desafio. É um desafio que nos chega, nos convida. Porque, né, aqueles que vieram para exemplificar não tiveram uma vida fácil, né? Madre Teresa foi, quando se decidiu a ter um olhar pelos sofredores, foi convidada a se retirar da sua ordem. Depois, quando o clero viu a extensão do trabalho, a extensão até a divulgação, né, convidou para ela voltar. Irmã Dulce, Chico, né, essas pessoas passaram por adversidade. Não foi fácil, mas eles aceitaram o desafio e perseveraram. Então, quando a gente se depara com a nossa existência, com aquilo que vem nos convidando, né, para esse burilamento, ser franco, reconhecer. Temos sim nossas dificuldades, temos sim nossas fragilidades, temos sim a nossa infantilidade,
Quem não gosta de ser amparado, de ser acolhido, de ser ajudado? Mas também tem que investir, pedir o discernimento, pedir a coragem, o bom ânimo de dizer. Tem coisas que só Deus pode fazer. Isso é só com Ele. Mas tem coisas que só cabe a nós, a cada um em seu particular. Por mais ajuda que a gente receba, mas tem coisa que cabe só a mim, só a você. Se esforçar, se burilar, enfrentar, tendo a certeza que em nenhum momento, a gente se encontra desassistido, desamparado, a sós. Quando a gente veste essa camisa, a gente chora, a gente tem um dia mais cabisbaixo, a gente tem hora que acha que não vai dar, mas essa energia vem lá do fundo e diz: se foi permitido, é porque você tem capacidade e tem estrutura de vencer tudo aquilo. Né? Tem uma colega nossa aqui, Olizinete, é isso? Ela pede uma palavra de fé. Eu acho que tudo isso, somando, é essa palavra de fé. Não a fé inoperante. Não a fé que fica esperando que caia do céu. Mas essa fé que vem na mensagem que diz, que te convida a sair de ti mesmo, a sair desse momento. Lembrando também uma passagem, né, de São Francisco. Na oração de São Francisco ele começa: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. É reconhecer que precisa desse refazimento. Eu gosto muito até dizer às pessoas: imprima a oração São Francisco, colo no guarda-roupa, quando você abrir, você vê lá, medite sobre a oração. Medite também com o Pai Nosso. Veja se não é um pedido de reconhecimento que precisa da ajuda do alto, mas pede força, porque na oração São Francisco diz também, primeiro ele diz que eu leve amor, onde houver ódio, que eu levo o amor. Aí eu me pergunto, será que é levar para fora? Ou é levar para dentro? Onde houver ódio aqui, que eu leve amor. Não esse amor romantizado, mas é o amor de compreensão, de entender que você não é perfeito, que você às vezes diz uma palavra que fere, às vezes você tem uma atitude que magoa o outro. Então o outro também, dê direito ao outro de ser também assim, porque todos nós somos assim. Nenhum de nós, aqui na Terra, pode apontar o dedo para o outro. Ninguém. Porque se eu me reconheço invejosa e você não se reconhece invejoso, mas será que você não é orgulhoso? Será que você não é maledicente? Ou vice-versa? Ou seja, se o planeta Terra é escola, é hospital e é prisão, então somos todos ignorantes, precisamos nos reeducar perante a lei divina, estamos doentes, estamos aqui nos tratando, somos prisioneiros por quê? Porque ainda teimamos, ainda batemos o pé querendo impor a nossa vontade. Não é prisão para aquele que tirou a vida do outro. Também. Porque antes de tirar a vida do outro, você tirou a sua. Quando você não permite se melhorar, você está tirando sua oportunidade de crescimento. Quando você não se permite ter uma compreensão mais amorosa de você mesmo, se aceitando, como o Rossandro fala tanto nas palestras dele, olha para si, se aceita. Não, olha, eu ainda estou assim, eu ainda sou rancorosa, eu sou invejosa, eu sou maledicente. Só que eu olho e digo para isso, está me fazendo bem? Isso me faz uma pessoa melhor? Ah, não estou gostando, tal. Sim.
ponto, não se crucificar, mas rogar, começar a pedir a esse anjo de misericórdia que Deus colocou para estar conosco, nos ajudando, pedindo a ajuda dos que já podem nos ajudar, que são os familiares, os espíritos, os amigos. Eu digo, olha, eu tô querendo mudar, eu não estou gostando do que eu estou sentindo. Eu não estou gostando de ser invejoso, eu não estou gostando de ser maledicente, eu não estou gostando de ser egoísta. Então me ajude, me ajudem. Né? Uma vez eu ouvi uma palestra de Luiz Cláudio Costa, né? Um grande espírita, a quem eu tenho um carinho muito grande. E tive o prazer de conhecê-lo aqui em Campina Grande, num dos MIEPs. E numa palestra, ele é de Minas Gerais. Então, numa palestra ele disse, quando você se encontrar, se reconhecer, mesquinho, egoísta, você quer mudar esse padrão? Comece a mentalizar vultos na história que souberam sair de si, abdicar de si em prol do outro. Aí ele citou o exemplo de Madre Teresa, de sair de si, como ela mesma dizia, eu faço, não porque eu seja boazinha, é porque tem que ser feito. E naquele exercício de se dar, de aliviar a dor do outro, de botar no colo, o espírito, o nosso espírito, vai começando a diluir essa energia do egoísmo, essa energia de querer só o estar bem, para começar a vir a outra energia. Outro exemplo, Gandhi, né? Abdicar de si mesmo em prol de sua nação, do seu povo, ensinando a paz sem armas, principalmente a não arma interior, porque eu me abster de estar com a faca, de estar com um revólver, sabe, de estar com a pedra na mão é fácil, mas eu me desarmar por dentro é onde é esse exercício. Chico, outro exemplo, mesmo enfermo, debilitado, mas ele via que as pessoas necessitavam, queriam a presença, ele ia se arrastando, mas ia. Não é porque ele quisesse ser melhor do que ninguém, apenas ele saía de dizer, não posso ir porque estou doente. Não, estou doente, mas tem alguém que precisa de mim, mesmo eu estando assim. Então ele ia, se esforçava. Aquele burilamento não era mais nem por corpo, era por espírito. Entendeu? Muitas vezes a gente abdica de uma viagem porque tem um evento no nosso centro, na nossa igreja, no credo que a gente abraça. É de observar os meus valores, para onde eu estou direcionando meus valores. Voltando à oração de São Francisco, ele pede, onde houver trevas, que eu leve a luz. Não é a treva fora, é a treva aqui dentro. Quando eu me fecho no rancor, no ressentimento, eu escureço, eu me aprisiono. E ele diz, onde for treva, que eu leve a luz. Qual é a luz? A luz do entendimento, a luz de pensar que também erra, que também pisa na bola, e que também vai precisar da compreensão do outro, que vai precisar, né, da mão estendida do outro. Né? E mais uma vez eu volto a Emmanuel, quando ele diz que o lar é o candeeiro. E ele diz que quando vencemos o lar, vencemos o mundo. É dentro do lar que nós aprendemos a tolerar, a compreender, a perdoar. Por quê? Vai ser nesse ciclo onde você vai encontrar ingratidão, vai encontrar aquele que quer, que a gente costuma dizer, venha a nós e eu vou sorrir de nada. É aquele que você vai fazer e ele não vai agradecer. Mas, Madre Teresa dizia, no final, é entre você e Deus. Porque muitas vezes, aliás, eu acredito que em todas as vezes,
Quando nós estamos fazendo algo pelo outro, nós estamos fazendo por nós. Porque se o outro enxergar, tudo bem. Se o outro agradecer, tudo bem. Se o outro não agradecer, também deve chegar até nós como tudo bem. Porque eu não fiz a A nem a B. Eu fiz de consonância com a lei divina. Eu fiz seguindo o exemplo do modelo e guia que esteve e que continua conosco. Ele sofreu perseguições, ele sofreu calúnia, ele sofreu tortura. Então, tem um livro de Quando o Amor Chegou ao Mundo. O nome do autor me fugiu agora, mas eu vou lembrar e digo a vocês. Nesse livro, que é a chegada de Jesus ao mundo, que relata desde toda a preparação de Djalma Argouro. Quando o Amor Chegou ao Mundo, de Djalma Argouro. Então, ele relata da chegada de Jesus aqui na Terra, tudo que ele passou, né, as 14 horas de tortura. Então, é um livro maravilhoso. E você vê, nos instantes finais, como tem essa mensagem dos anjos que chegam para socorrê-lo, para ampará-lo, para estar com ele. Mas ao anjo solitário, ele vai e pede. Vai até Judas e socorre. Isso ele está dizendo o que a todos nós? Convidando a cada um a sair e ir em socorro do outro. Em sair também em nosso socorro. Né? Vamos dar só uma pausazinha, tá certo? Para um comercial e voltamos já já. Naves espaciais que rondam o céu são indícios naturais que o futuro já chegou. Mas onde está o amor? Falta amor na humanidade, em seus mananciais. Se o progresso já chegou, será que somos racionais? Mas onde está o amor? Que caminho é esse que o homem quer seguir, provocando o seu próprio aniquilamento? Qual a saída para esse momento ecológico? Há uma esperança, o homem do amanhã, as armas verdadeiras vai mostrar. La la ya, la ya.
naves espaciais que rondam o céu são indícios naturais que o futuro já chegou. Mas onde está o amor? Falta amor na humanidade, em seus mananciais. Se o progresso já chegou, será que somos racionais? Mas onde está o amor? Que caminho é esse que o homem quer seguir, provocando o seu próprio aniquilamento? Qual a saída para esse momento ecológico? Há uma esperança, o homem do amanhã, as armas verdadeiras vai mostrar. La la ya, la ya. Há uma esperança, o homem do amanhã, as armas verdadeiras vai mostrar. Qual a saída? As armas verdadeiras vai mostrar. Qual a saída? As armas verdadeiras vai mostrar. Queridos amigos, meu nome é Nazareno Feitosa e estou aqui para parabenizar todos vocês, porque está no ar a Web TV Chico Xavier. Enfim, é uma grande notícia saber que temos companheiros dedicados aí de Campina Grande. Mandar um grande abraço ao nosso querido Ivan Farias e parabenizar por essa iniciativa tão nobre. Porque se a gente divulgasse mais a doutrina espírita, será que nós não teríamos um mundo melhor? Com menos suicídios, menos crimes, menos abortos, menos corrupção. Será que os corruptos, os que se deixam corromper, fariam da mesma maneira tudo o que fazem, se soubessem que a vida prossegue e que responderão pelos seus atos? Quantas mãezinhas sofrendo porque um filhinho retornou ao mundo espiritual? Quantos médiuns com a mediunidade torturada? Quantas pessoas padecendo obsessões graves que poderiam obter auxílio também na doutrina espírita? E, sobretudo, a questão dos suicídios que nós poderíamos evitar. Então, parabéns a todos vocês, aos amigos aí de Campina Grande, que essa TV Chico Xavier seja um grande sucesso, porque a vida deste homem é extraordinária. Falar de Chico em uma palestra é impossível. Nós precisamos realmente de uma rádio, de uma TV, falando 24 horas, todos 7 dias por semana, para poder cobrir um pouco dos muitos lindos casos de Chico Xavier, de tantas lições, de tantos ensinamentos, para falar das suas obras extraordinárias, enfim, tanto conhecimento que é luz para a humanidade. O Espírito Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, vai falar que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, vamos em frente com essa grande caridade que leva consolo, esperança, fé, alegria e esclarecimento para muitos corações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.
Pois é, você estava aí ouvindo uma musiquinha, né? E eu pensei nessa pessoa que me pediu uma palavra de fé. Espero que o que eu tenha dito sirva, mas de qualquer forma, eu sempre faço isso quando alguém, amigo, fala, Sandra, faz uma prece ou alguma coisa, eu mentalizo, olho a foto, mentalizo e abro um livro de mensagem. E eu vou fazer isso com ela. E vou criar isso aqui conosco. O objetivo do nosso programa, qual é? Não é um diálogo assim fraterno? Eu estou falando aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, vocês digitam aí, que o Ivan me passa, e dentro das minhas possibilidades eu vou conversando com vocês, né? Deixando claro que eu não tenho o objetivo de ter a palavra final, de que o que eu estou dizendo é prego batido, ponta virada. Não, a doutrina espírita, ela nos convida a isso, né? A ler, a refletir, a estudar, a ponderar. Então, que a gente crie esse mecanismo, né? Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, se vocês querem acrescentar alguma coisa que eu estou dizendo, vocês passam para a gente ir criando esse vínculo, né? Quando o título é Diálogo Fraterno, não é um monólogo. Né? Tudo bem que eu esteja falando, mas vocês podem interagir. Como a dona Olizinete, né? O que eu posso dizer a ela é que, diante de tudo que ela esteja passando, que ela não se sinta só, que ela não se sinta desamparada, desassistida, que ela busque acerenar seu espírito, conversar com Deus. A oração é abrir seu coração a Deus, colocar suas fragilidades e rogar pelo amparo. E, principalmente, se colocar receptiva a essa ajuda. Porque muitas vezes a gente pede, mas volta e se fecha. No que está passando, naquela dor, naquela angústia, não se abre, não se torna receptiva. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar essa receptividade, a gente começa a entrar em sintonia com energias superiores, com um amparo superior, vai saindo daquela zona de conflito, daquela energia conturbada, tá entendendo? Fazer uma leitura em voz alta, imaginar a claridade adentrando no seu lar, no seu quarto, e ter a certeza mesmo, confiar, dizer, não, eu estou passando isso, mas não perguntar por que comigo, ou eu sou, vamos dizer, desmerecida do alto, não. Dizer assim, Senhor, já que está chegando, então algum objetivo tem. O que é que eu preciso enxergar com essa situação? O que é que essa situação está me convidando a puxar o freio de mão e dizer assim, peraí, reflete, pensa, raciocina, certo? E eu estou aqui com um livrinho de mensagem, que é Jesus no Teu Dia a Dia, é Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Então, dona Olizinete, né? Vou abrir a esmo, pensando, pedindo, rogando a espiritualidade maior que lhe visite, que lhe ampare, que lhe dê força e coragem e principalmente confiança nesse amparo, que a senhora não está só. Né? Somos todos filhos de Deus, criados pelo amor e para o amor. Mesmo que o caminho não seja lá tão fluido, mas são justamente essas adversidades que vão nos burilando, vão nos fortalecendo. Então, eu vou abrir aqui a esmo do livrinho e essa mensagem é direcionada para a senhora. Ilusões. O homem na terra, em grande número, permanece iludido quanto à sua própria existência. A vida de muitos assemelha-se a uma dessas noites festivas de carnaval. Luxo, magia, paixões avassaladoras, indivíduos dando vazão às suas tendências do passado, extravasadas nas fantasias de reis, rainhas, príncipes e princesas. Mas, quando os primeiros raios de sol do dia seguinte
começam a dissipar as trevas da noite, vem a desilusão. Então, é preciso voltar à realidade. Os carnavalescos, alguns contrariados, outros sob o efeito de bebidas alcoólicas, são constrangidos a admitir que tudo não passou de uma noite de ilusão. Querido irmão, não faça de sua existência física uma grande noite de ilusões e não seja o carnavalesco, que se deixa absorver pelo vício e pela paixão que obscurecem os sentidos. Sabe por quê? Porque o amanhecer do retorno à pátria espiritual forçosamente o convidará a retornar à realidade do dia seguinte. Então, dona Olisinete, que essa mensagem possa ser útil. É um convite a sair das ilusões, Muitas vezes criamos ilusões de que deveríamos ser reconhecidos, de que os filhos deveriam ser mais amorosos, de que os familiares poderiam ser mais compreensivos, mais acolhedores. Tudo aquilo que a gente acha que deveria ser ou que deveria nos chegar, de certa forma é ilusão. Quando ele pede que nós despertemos, é justamente isso. Cada um de nós está convidado ao refazimento, ao reequilíbrio com a lei divina. Nem mais, nem menos. E muitas vezes nós aprendemos a ser uma pessoa mais humilde, mais tolerante, com um filho mais problemático, com um familiar mais ingrato. Muitas vezes aprendemos o valor da paz num ambiente onde a paz está ausente. E muitas vezes também, com esse amadurecimento, nós estamos sendo convidados a ser um ponto de luz naquele ambiente. Porque com a nossa mudança, alguém vai notar, alguém vai ser chamado a atenção. Então, que essa mensagem lhe fortaleça, que a leitura do Evangelho também lhe seja útil, como para todos os outros, e que vocês possam adentrar na sintonia desse programa, desse objetivo que a gente está tendo, de dentro do Evangelho, dentro dos exemplos de Jesus e de outros que souberam adentrar a sintonia, a vontade de Deus, a gente vai se burilando, reconhecendo que cada um tem seu momento, seu tempo. Não sabemos se voltaremos, se vamos ser convidados a reencarnar num planeta mais rude até, para o nosso melhoramento. E estamos chegando aqui ao final do nosso programa, desejando a todos esse refazimento, esse renascimento interior, buscando, no exemplo de Jesus, as forças, a coragem e o bom ânimo, e o reconhecimento de que Deus envia seus mensageiros, não conforme nós queremos, mas conforme Ele sabe da nossa necessidade. Então, que todos tenham uma noite de paz, de tranquilidade, que todos sintam-se visitados pelo nosso Mestre Jesus.